A legislação eleitoral sempre tem inovações e nesse ano de 2022 nós temos uma inovação que são as federações partidárias nessas eleições. É importante você que me ouve entender o que é a federação partidária e qual é a novidade disso. Inclusive foi fruto de debate de uma ação movida pelo PTB, inclusive pelo PT, falando sobre essa questão da federação, para dizer que não se assemelhava às extintas coligações partidárias, mas não tem muito a ver. Por 10-1, o Supremo validou as federações partidárias nessas eleições de 2022 e a partir daí mudou-se e vai ser uma novidade que todo mundo espera para ver o que vai acontecer. O que alterou é que ela entraria, as federações deveriam ser apresentadas no dia 5 de agosto, e que a regra inicial seria no 1º de março, conforme a lei. O STF entendeu que precisaria de mais tempo e deu 31 de maio como data limite para apresentar essas federações ao TSE. E o que é a federação? É importante a gente dizer isso, porque como é uma novidade, é nada mais do que a união dos partidos, e aí o que se espera é a união do partido por uma questão ideológica, por uma afinidade ideológica, que é diferente da conveniência política que havia da união dos partidos nas eleições. Então, os partidos se uniam para ser candidatos nas minoritárias, né, nas proporcionais, e acabava a campanha, cada um seguia a sua vida. Existem algumas situações que é necessária a convergência nacional. Há necessidade de ter uma afinidade ideológica. Os interesses, às vezes regionais, serão um empecilho para essa formação da federação partidária. Por quê? Porque aplica-se por um tempo, no mínimo de 4 anos, e também se aplica em todo o território nacional. Ou seja, os partidos que se unirem em São Paulo, né, pela direção nacional, em tese deverão ser, a união deve ocorrer também em outros estados da federação, não podendo haver divergência. Não há como unificar 2 partidos, um de direita e 2 de direita aqui e um de esquerda e de direita lá, que já estão unidos ali. Por isso que às vezes pode impedir. É bom deixar claro que os partidos pequenos eles não têm muita alternativa em relação a não aderir a essas federações partidárias, até por quê? Porque a cláusula de desempenho, que limita ali em 2%, né, a votação mínima a nível nacional o partido tem que ter para que ele possa ter acesso tanto ao fundo partidário como ao tempo de TV, ele precisa se unir. E como não há mais coligação partidária, se vê obrigado aí a ceder às federações partidárias. Só para vocês terem uma ideia, dos 30 partidos que hoje compõem, que fazem parte, que têm deputados na Câmara Federal, 14 desses partidos não conseguiram atingir a cláusula de barreira de 2%. Ou seja, não conseguem e não vão conseguir receber fundo partidário nem tempo de TV. Desses partidos que eu estou falando, 12 já estão aí interessados nas coligações. Então nós temos grandes partidos, né? Nós tivemos agora a fusão entre 2 partidos que ficou hoje o maior partido da Câmara, fusão partidária, ou seja, o DEM se uniu com o PSL, virando a União Brasil, e que está de olho nessa questão da federação partidária com o MDB, que é um dos maiores partidos do país em questão de número de prefeitos, vereadores, inclusive de deputados, né? Não é hoje o maior da Câmara porque houve essa união, essa fusão entre o DEM e o PSL. Então é tudo uma novidade, nós vamos ver o que vai acontecer, e é importante dizer que os partidos políticos, mesmo havendo essa federação partidária, eles preservam a autonomia operacional e financeira, que é muitas vezes o que impede de haver unificação de partidos, né? Então, o poder partidário dos líderes do partido fazem com que, às vezes, não unificam. Mas é uma porta de entrada para a fusão de vários partidos, porque nós temos muito partido, e essa defesa, que a gente fala sempre da diminuição de partidos, pode começar com essa federação partidária. Ou seja, os partidos podem, nessa federação, que tem uma duração mínima de 4 anos, que vão atuar em bloco, pode entender que há uma chance grande de se unificarem e virar um partido só. Então, é o primeiro passo, acredito, para a unificação dos partidos aqui no nosso país. O resto é esperar para ver a federação se vai funcionar, porque não tem como cruzar, né, canguru com crocodilo, muito menos tatu com tamanduá. Então essa coerência vai ter que ter. Interesses regionais às vezes pode impedir, como eu disse no início da nossa fala desse podcast,
a questão da unificação desses partidos, porque muitas vezes os interesses do Nordeste se divergem dos interesses do Sul ou do Sudeste, né? E isso pode implicar diretamente numa situação de que a Federação Nacional seja impedida de validar em razão desses interesses regionais. E isso aí também, com a proximidade das eleições e como é algo novo, todo mundo está esperando para ver o que vai acontecer. O demais é esperar para ver. A advocacia eleitoral é isso, é dinâmica, e nós aqui do Catariúque Advogados, eu como especialista em direito eleitoral, me coloco à disposição sempre para dar informações em cima do fato, para que você aí, ouvinte do podcast, possa ser bem informado sempre e estar em primeiro lugar sempre das nossas falas. Um grande abraço, até o próximo áudio.